A arte de antecipar desafios e construir alicerces sólidos para um futuro próspero das empresas em meio à sua complexidade. No Evo Talks de hoje, descubra como as empresas prosperam em meio a essa complexidade. O futuro começa com estratégia. Eu sou o Fernando Leme, especialista em auditoria e compliance, cofundador da Evo Inc. E eu sou Mariano Soares, contador, gerente de auditoria e sócio do Fernando na Evo Inc. No episódio de hoje, vamos explorar os desafios e estratégias de gestão de riscos e compliance. Para isso, convidamos o Vinícius Medeiros, ele que é especialista em economia empresarial e controladoria, mestre e doutor pelo Programa de Controladoria e Contabilidade da FEA USP, atua como professor e também como consultor na FGV Projetos. Vinícius, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente agradeço o convite, Fernando. Eu agradeço o convite, Mariano, também. Opa, sem destruir, né? Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder explorar um pouco mais sobre o tema que é a gestão de risco e compliance, que é um tema muito emergente e importante para as empresas hoje, seja qual o tamanho da empresa, certo? Perfeito. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Legal, Vinícius. Para começar contextualizando no nosso debate de hoje, como você enxerga, né, a gestão de risco dentro das organizações? Ou seja, qual o papel dela, né? O que você entende sobre isso? Perfeito, Fernando. Assim, vamos lá. Antes da gente falar sobre a gestão de risco, o papel dela nas organizações, a gente tem que voltar um pouquinho e entender o que é risco. Apesar de ser, risco é relacionado à probabilidade, o risco é relacionado à perda. Não necessariamente, tá? O risco é a incerteza, né? A incerteza sobre um determinado evento, né? Aconteceu ou não, certo? E a gestão do risco para as empresas, né? Pode acontecer operacionalmente alguns processos que existem quando a empresa se iniciou. Esses processos podem estar defasados, né? Operacionalmente falando. E esses processos nasceu com a empresa está crescendo, o grau de consolidação da empresa está maior, são mais funcionários, e por vezes esses processos ficam defasados e, né, a empresa tem que olhar para voltar, né, olhar para a base, olhar esses processos, entender como esses processos estão afetando, ou seja, quais processos? Os processos incertos, ok? O risco por si só, empresarialmente falando, a gente tem riscos operacionais, que é risco dos processos departamentais, dos processos produtivos da companhia, e tem outros riscos que são os riscos financeiros, né? Você tocou num ponto importante, que é o crescimento das empresas, né? Muitas vezes a empresa começa com um nível de controle num determinado ponto e, de repente, em poucos anos, aconteceu muito durante a pandemia, algumas situações, a empresa explodir de tamanho, dobrar, triplicar e aí ter uma necessidade ainda maior, né? Isso. Assim, uma empresa, e aí esse é um conceito interessante, a gente fala que uma empresa é um organismo vivo. Sim. Ou seja, ela começa, tem o senhor João, abre uma empresa, uma padaria, sei lá, né? Assim, e aí ele abriu a padaria, ele é o cara da operação, ele é o cara que paga as contas, que faz abaixo dos recebíveis, né? Ele é o cara que controla tudo. Só o que acontece? Ele cresceu tanto, né? Que ele precisa de um braço direito. E geralmente, né, brincadeira à parte aí, né, já avisando, mas ele chama o melhor amigo dele. E esse melhor amigo vai ser o financeiro, geralmente, né? E aí, esse financeiro vai crescendo, a empresa vai crescendo de tamanho, então a microempresa vai crescendo, contrata o terceiro funcionário, o quarto, o quinto, mais pessoas. 200, 400, 1.000. Exato. Nem vê. E aí entra um problema que é o monitoramento. O monitoramento é muito importante, certo? Legal. Tá. Muito bom. E aí, assim, Fernando, esse monitoramento, ele surge por quê? Porque a empresa cresce o tamanho e o senhor João, que antes era o cara que fazia todos os processos da empresa, já não é mais agora. Ou seja, o senhor João, ele precisa de pessoas e uma estrutura organizada que vá colaborar e ajudar ele a controlar todos os processos, por mais que ele não esteja presente no dia a dia da companhia. Esse é o grande desafio. E isso é um desafio muito grande. Sim. Isso é um desafio muito grande. Até aproveitando, né, Vinícius?
nessa linha que você está seguindo, eu acho que nós que estamos no mercado e percebemos, né, estamos sempre à frente de situações desse tipo, principalmente com clientes, né, é muito complexo essa trajetória, né, de crescimento, essa trajetória de conseguir seguir a gestão de risco, a gestão de conformidade, fazer com que realmente a empresa cresça de forma sadia e com os riscos sendo mitigados na hora certa, né? Como que você enxerga, assim, quais dificuldades as empresas identificam, quais são as complexidades nesse processo de crescimento e a gestão de risco em paralelo? Perfeito. Assim, ó, pela vivência que eu já tive e pelo que eu já estudei, tá, da literatura, o que é mais apontado e que dá para perceber, que é um problema. O problema é o seguinte: o empresário, né, ele só vai perceber que ele tem um problema quando já aconteceu, né? E às vezes a gente fica assim, olha, você tem um problema nesse processo aqui. Olha, você tem um problema nesse processo outro aqui. E ele fala, não, eu não tenho tempo para ver isso. E nisso dele não ter tempo para ver isso, realmente, assim, pode ser que ele não tenha tempo, mas ele precisa estar preocupado que o crescimento dele sendo orgânico, ele precisa estar controlando e monitorando todas as etapas. Parado ali, né? Isso. E aí é importante o quê? E aí é óbvio, né, onde a gente vai chegar eu preciso criar um departamento ou uma estrutura, que atualmente nós chamamos de estrutura de compliance, né, de cumprimentos das normas e processos estabelecidos pela própria companhia, para que não aconteça esse problema. E aí, o mais importante o cliente, né, a empresa, ela não pode ter uma atitude, uma ação reativa. Sim. Ela tem que ter uma ação proativa. Ou seja, antes que aquele risco aconteça, eu percebo que há uma probabilidade daquele risco estar acontecendo e eu vou lá e resolvo o problema, né? Então, assim, organizacionalmente, Mariano, a grande questão é como eu organizo atualmente uma estrutura departamental com pessoas capacitadas que entendam do ambiente de negócio. Obviamente, cada empresa tem um negócio diferente. Você não vai querer comparar um hospital com uma indústria, ou seja, uma prestação de serviços com uma indústria, porque o negócio é diferente. Então, você precisa sempre buscar o quê? Profissionais competentes, que entendam do assunto e que, de fato, vão conseguir enxergar à frente, né? Que é aquela brincadeira que nós fazemos, até em sala de aula eu faço muito isso, você não dirige olhando para o retrovisor. Sim. Né? Você dirige olhando para frente. As decisões que você vai tomar na sua empresa, independente de quais sejam, você tem que estar olhando para frente. Tem projeção de futuro, né? Ao mesmo tempo, observar o que já passou, né, onde errou e tudo mais, é essencial. E aí é onde os controles começam a se perder ou até mesmo ter um olhar mais atento, né? Perfeito. Historicamente, assim, o melhor dado que a gente tem é o histórico, né? Sim. É o histórico. Que é o olhar para trás com cuidado, né? Eu acho que dois pontos, assim, são cruciais, né? Principalmente na empresa, quando ela surgiu, no seu exemplo, com o senhor João, que foi tendo 1, 2, 3, 4, 5 funcionários. Isso a gente fala de uma palavra que é muito importante, que a gente sempre discute, né, Fernando? Que é a questão da cultura. A cultura organizacional da empresa. Então, essa consciência, né, para alta administração da empresa, enfim, vamos chamar assim, porque hoje o seu João, às vezes, ele é só um acionista. Exato. Ele já não não está à frente do negócio tomando decisões, como um presidente. De administração. Exato. Ou já passou para os filhos, né? Exato. É muito comum, a gente vê em grandes companhias onde o senhor João está no conselho, e não da direção dos negócios no dia a dia, né? Aproveitando o gancho disso, eu queria aproveitar e perguntar mais uma coisa. Um programa eficaz de gestão de riscos e compliance exige muito planejamento, uma abordagem sistêmica importante, né? Quais os passos essenciais que você imagina, né, que é fundamental para a criação de um programa sólido, Vinícius? Perfeito. Bom, vamos lá. Assim, primeiramente, um programa sólido, em determinado momento numa companhia, ele vai ser criado, né? E
sempre tem que estar atrelado à cultura organizacional da empresa, tá? Sim. Por exemplo, um exemplo assim, simples que eu posso dar para vocês. Quando nós vamos dar aula, né? Tem companhias, tem empresas que falam, olha, você não pode liberar o aluno mais cedo. Entretanto, o aluno quer sair mais cedo. Ele quer ir para o bar, porque ele quer pegar o ônibus mais cedo, e ele quer isso. Entretanto, se é uma norma da companhia que não pode liberar mais cedo, e foi elaborado via nós temos contratos, né? Nós não devemos elaborar. Nós não devemos, liberar isso. Não, eu não posso liberar. Só que o aluno quer e eu não posso. A gente tem um impasse. Agora, se for culturalmente intrínseco na empresa que os professores nenhum libera, porque se um liberar, nós temos um problema. Exato. E aí a gente pode escalonar isso para uma empresa. Como assim escalonar isso para uma empresa? Ora, se o processo sempre é feito do A para o B, depois do B para o C, aí o funcionário do departamento C fala assim, não, poxa, mas por que burocratizar isso? Eu estou perdendo tempo com você, precisa assinar um documento. Então, outro exemplo bacana, olha, a aprovação secundária, quando você vai realizar um pagamento, certo? Quem faz a entrada do pagamento em um sistema financeiro não deveria ser quem realiza a aprovação do pagamento. Com certeza. Quem solicita não aprova. Por quê? Ora, se eu tenho a permissão de subir o pagamento e aprovar o pagamento, é um problema. Vinícius, mas no seu exemplo do senhor João, quando ele tinha 5 funcionários que o braço direito era um amigo dele, era mais fácil. Funcionava. Porque o controle do seu João com um amigo dele era perto, era próximo. E por isso que é fundamental estabelecer políticas, né, e procedimentos que, em geral, tem que partir, normalmente né, do alto escalão para o pessoal, até o pessoal a gente brinca, né, até o pessoal que chão de fábrica, produção, mão na massa ali. Exato. Então, acho que isso é fundamental, essa cultura, né, é fundamental, porque senão é a questão do exemplo, né? O outro libera, um professor libera, que nem, como você disse. Então começa a se tornar uma cultura não de hábito, e sim de vício. E olha que legal, Fernando, assim, é uma cultura implícita. Sim. Entendeu? Então, assim, o que é uma cultura implícita? Olha, ninguém falou nada, não está gravado em lugar nenhum. Tudo está acontecendo. Só que vai acontecendo. E isso vai fazendo parte da cultura. Sim. É um processo endógeno, que a gente chama, vem de dentro. Entretanto, o problema é, se a alta administração quer implementar um controle de eficácia na gestão dos riscos que potenciais podem acontecer na empresa, eu tenho que antecipar. Falar assim, olha, aqui está o manual... Você tirou a palavra da minha boca. Aqui, se antecipar. Isso, é o manual. Fala assim, o contrato é esse, está aqui. Vocês têm que cumprir o contrato. Perfeito. Aí o grande problema é assim, então, primeiro, a gente avalia os potenciais riscos. Identifiquei. Aí eu avalio. Então, identifiquei, existe esse potencial risco. Ele está acontecendo? Já aconteceu esse risco, esse risco, esse risco. Deixa eu avaliar os riscos. Aí nós avaliamos o quê? Qual que é o potencial problema que esse risco pode ter para a gente? Sim. Né? Uma multa, referente a você, uma penalidade. Regulatória, né? Isso, exato. E aí você fala, cara, isso não pode acontecer novamente. Tá. Como eu faço para que isso não aconteça novamente? Eu vou lá e emito uma norma, uma lei na empresa. E essa lei vai sendo introduzida na cultura da empresa. Se a gente sabe que não pode fazer isso, não pode. A grande questão é, eu sempre tenho que monitorar essas leis. Como que eu monitoro isso? Hoje em dia, né, temos os termos KPIs. Né? Eu consigo o quê? Consigo, com uma tela de indicadores, eu consigo avaliar se eu estou dentro ou não dos níveis aceitáveis de riscos que a empresa pode estar correndo. Sim, que ela está assumindo ali. Perfeito. Né? Até acho que um ponto bem relevante que você falou é a questão de avaliar os riscos e ver o que vai acontecer se aquele risco se materializar. E antes disso, qual a probabilidade de se materializar, né? E o KPI, ele é a chave para isso, né? A chave para você conseguir
mensurar essa probabilidade e ver o quanto a empresa está exposta ou não, né? Exato, sim. Exatamente. E aí, obviamente, né, a gente tem a questão de sinistralidade, né? Por exemplo, no setor hospitalar, existem vários KPIs que você precisa estar aderente para que, num momento, por exemplo, de pandemia, uma crise pandêmica, não como o Covid, que foi sistêmico, mas uma crise pandêmica na cidade, para que aquele, por exemplo, hospital não esteja superlotado. Porque você tem que deixar um percentual, por exemplo, nível mínimo aceitável, para você conseguir atender a demanda da população, caso aconteça um problema. O número de leito, de profissional atendendo, tudo. Assim, ó, caso aconteça. Então, o que eu brinco, eu falo assim, ó, a gestão do risco é, e se? Como assim? E se acontecer isso? Você está preparado? Aí a pessoa fala, não, mas isso é impossível de acontecer. Não é. Né? Tem que ter um programa de contingência para, caso ocorra o evento, você ir lá e resolver na hora. Ninguém espera que um prédio pegue fogo, mas pode acontecer. Qual que é o programa de contingência para suprir esse grande problema? Perfeitamente. Né? É exatamente isso. Tem um exemplo bacana que eu brinco do EC, tá? Assim, ó, controle de acesso. O que é o controle de acesso? O controle de acesso olha, eu tenho uma portaria, né? Essa portaria é rígida, ninguém passa para dentro da minha empresa se não der o seu RG, o CNH, apresentar um documento, tirar uma foto, não é assim? Tá. E se não tivesse controle de acesso? Pois é. Se não tivesse? Mas, olha, se tem uma catraca, por exemplo, que não está funcionando, a pessoa pode ir lá passar, entra dentro do prédio, faz alguma coisa. Sim. Isso pode acontecer? É quase impossível. E se acontecer? Até mesmo os próprios funcionários, né? Isso. Tem que ter um controle de acesso interno também da empresa, né? Um exemplo prático também, numa fábrica. Você tem lá o setor de almoxarifado, estoques, né? Onde ficam ali toda a matéria-prima ou até mesmo produto acabado da empresa. E por que um cara do financeiro vai ter acesso à entrada no estoque, a uma matéria-prima ali que por muitas vezes tem um alto valor agregado, exato. Não faz sentido, né? Você falou perfeito, o seu exemplo é plausível demais, né? Que é a questão de uma indústria. Você tá o exemplo do hospital. No hospital, por exemplo, eu tenho a farmácia. Sim. E essa farmácia, alguns medicamentos, né? Ele fica trancado. Por quê? Porque alguém pode entrar lá. Sim. Vini, mas, poxa, você tá falando que isso acontece. Não tô falando que acontece. Eu falei, e se isso acontecer? Sim, e se isso acontecer? Medicamento de uso restrito, né? E tudo tem. A mesma coisa se aplica a sistemas, que estará numas perguntas adiante. Mas eu queria te provocar com um pensamento que a gente tem, né? Que também é importante ressaltarmos, né? Que a cultura de conformidade, né, sólida dentro de uma organização, ela traz o benefício que contribui para o sucesso das empresas em geral. A reputação, a sustentabilidade dos negócios, né? Não é mesmo, Vinícius? Isso não... Se você tiver, por exemplo, uma agilidade em ambientes regulatórios, que é um pouco disso, né? A reputação fortalecida, né? Isso propicia não só uma consciência coletiva em torno disso, mas também a atração de talentos, uma série de outras coisas. Ou seja, todo mundo, aquela empresa vira referência e todo mundo quer estar ali, quer participar desse processo bacana. Nós temos vários exemplos aqui na região de empresas premiadas nesse sentido, né? Queria obter sua visão a respeito disso. Perfeito, Fernando. Assim, uma empresa, ela é um organismo vivo, né? E por dar aula já há alguns anos, eu tenho sempre alunos contando casos nas salas de aula. Assim, a empresa que eu trabalho é ruim. A empresa que eu trabalho é muito boa. Então, assim, principalmente aqui na região, né? E assim, você não vai querer trabalhar numa empresa que não tenha pontos positivos. Como assim pontos positivos nisso? Bom, primeiro, uma empresa que te reconheça, certo? Uma empresa que te reconheça. Se você, assim, é aquilo lá, né? Quanto maior esforço, maior o mérito. Eu falo muito isso. Então, assim, se você se esforçar numa empresa
e não vira o mérito, alguma coisa está errada. Sim. Ah, mas Vinícius, toda empresa avalia isso? Olha, pessoal, deveria. Deveria. Né? Deveria. Acontece? Olha, eu não tenho dados suficientes para falar, toda empresa da região de Ribeirão Preto aqui, toda região, acontece? Não, eu não tenho como afirmar isso. Entretanto, eu sei que existem empresas que não é assim que funciona. Portanto, um exemplo clássico é assim, estrutura de carreira bem estabelecida. Sim. A auditoria visa muito isso. Sim. Entendeu? Os alunos brincam, né? Todo mundo brinca. Mas é muito longo o plano de carreira. Sim, mas é fácil? Você acha que isso aqui é fácil? Que é moleza? Você não vai querer moleza com 2 anos. 2 anos eu sou coordenador. Imagina, cara. Você não tempo de rodagem. Você não entende, você não passa pelos processos da empresa. Por exemplo, eu falo assim, a auditoria em si, ou auditoria externa ou interna em organizações, você vai aprender, cada vez você está num cliente diferente. E aí você vai contar estoque, você vai numa empresa do agro, você vai para uma empresa de varejo, você vai para uma empresa do setor hospitalar, você vai para uma empresa do setor de facilities. E aí, olha isso, olha que legal, na auditoria você vê todos os processos. E é por isso que depois eu falo, olha, quem aguenta essa sabatina, o que acontece depois? Ora, está bem premiado no mercado. O que é bem premiado? Ele vai ter, obviamente, um prêmio, assim, um salário maior. Por quê? Por causa da experiência que ele obteve. Uma posição de prestígio, né? Exato. Então, assim, uma empresa que possui alta administração, bem comprometida, para que os colaboradores estejam satisfeitos, tá? Com os processos internos e externos da companhia. E esses colaboradores estando satisfeitos, ele vai atrair eles, e existe aquela propaganda, né? Vem trabalhar nessa empresa que ela é muito boa. Sim. Né? Vem trabalhar nessa empresa que é muito boa. Então, assim, pessoal, eu acho que, assim, Fernando, realmente, isso é muito importante. O que é muito importante? Olha, que a empresa possua uma estrutura de compliance, ou seja, de normas adequadas. Essas normas, elas não podem ficar no manual, na gaveta dos gestores. Elas têm realmente que ser treinadas as pessoas. E, geralmente, quando você entra na empresa, você é treinado. Sim. Você passa, geralmente, pela primeira semana, que é a semana do conhecer todo mundo. O manual, ele está ali para ser usado, né? Senão não teria esse nome. E aí... E o pessoal se esquece muitas vezes. Exato. Faz o que você falou. Gaveta e acabou. Exato. Hoje os sistemas ajudam nesse sentido, né? Em não permitir, lembrar, né? Enfim, tá sempre ali numa linha. O mais difícil é desenhar isso, né? Mas eu acho que tem mais a ver aí talvez com a pergunta do Mariana, que a gente fez um script aqui, né? Deixa, vai. Lembra um bate-papo e... Eu acho que assim, né? Bem em linha com o que o Fernando falou, uma palavra que também vai ser muito... Vai aparecer bastante aqui é a questão da tecnologia. Sem dúvida. Com certeza. E hoje, eu, né, nós que acredito que temos uma opinião comum que realmente a tecnologia ela é uma facilitadora para muitas coisas, só que ela tem que ser tratada com carinho, né? Porque abre-se muitas brechas, né? Tem que se ter muito cuidado com ela. Só que acho que para gestão de risco e conformidade, com certeza a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa, né? Como que você enxerga isso, essa questão da tecnologia, até mesmo a gente pode atrelar ela à questão dos KPIs, né? Como que você enxerga a tecnologia a favor ali, né, ou em paralelo com essa parte da gestão de risco? Perfeito. Hoje em dia é corrente emergente, né? Que nós falamos muito de data science, que é a ciência dos dados. Hoje nós temos muitos dados. Esses dados precisam ser lapidados e transformados em informações. E essas informações deveriam gerar conhecimento. Ok? Então a empresa hoje em dia, ela possui uma gama de técnicas e métodos que podem ser utilizados a seu favor, né? Mas contra também, é claro. Vou tentar tangibilizar isso com um exemplo, né? Um banco, uma instituição financeira, seja ela qual for, né? Ela precisa estar preocupada com a sua operação. Como assim sua operação? É dinheiro que ela opera.
Então, nós depositamos na nossa conta um determinado valor e ela precisa cuidar do nosso dinheiro, né? Essa é a principal finalidade de um banco, né? De uma instituição financeira. E aí, quando eu deposito o valor lá, pode acontecer de um hacker acessar o sistema dela e sumir com o dinheiro. Sim. Ah, Vinícius, mas isso acontece? Não, não estou falando isso. Lembra que eu falei no começo. E se isso acontecer? E se acontecer? Portanto, olha que interessante. Os bancos hoje, principalmente com a Lei Geral de Proteção aos Dados, uma das grandes preocupações dos bancos, das instituições, são, olha, vamos prevenir que isso aconteça. E outra, vamos aplicar técnicas para que nós consigamos avaliar se está acontecendo a lavagem de dinheiro. Não é normal você, com uma média de salário de 10 mil reais, ir lá na sua conta e depositar 50 mil reais. Você tem que se explicar, não tem? Se você vendeu um ativo, recebeu uma herança, o que aconteceu. E aí, hoje, temos técnicos que nós chamamos de machine learning, né? Supervisionados, não supervisionados, algumas técnicas, né? Isso eu tenho uma familiaridade, que aplica-se para avaliar se aquele comportamento do saldo da sua conta, de fato, é normal ou anormal. Se for anormal, ora, acende uma luz. Ele fala assim, o que aconteceu? Vamos avaliar. E quando você vai fazer um depósito, por exemplo, acima de um determinado montante, você tem que ir lá e fazer uma carta explicando por que você está fazendo aquele depósito. Sim. Exato. E isso faz parte das regras e normas de um banco. É uma instituição financeira. Perfeito. Deveria ser assim, né? O mercado financeiro ele sempre sai na frente com muitas coisas, né? Não é diferente aí no caso dos bancos. As normas do Banco Central hoje, por exemplo, elas são seguidas mundialmente, né? São sólidas, eu diria. Ensinamos em vários países como se controla isso. Isso se aplica também às empresas, né? Mas, enfim, eu queria te provocar mais uma vez. Claro. No bom sentido. Estou aqui para isso. É isso aí. Vamos lá. Em caso de não conformidade, né? É essencial que as empresas ajam prontamente para remediar um eventual, né, problema, minimizar os impactos e evitar problemas futuros, né? Existe uma fórmula secreta para as empresas conseguirem lidar de forma eficaz com essa situação? A gente pode enumerar várias, a gente tem uma consciência disso, assim como é a atividade nossa, mas eu queria obter a sua visão a respeito disso. Assim, vamos lá. O que a empresa precisa, né? De um grande problema, né? Isso. Assim, claro. Assim, o que uma empresa precisa? Primeiro, estabelecer um departamento que é especialista em prevenção de riscos. Sim. Tá? Geralmente, nas grandes empresas, chama-se de compliance. Né? Um departamento de compliance. O que esse departamento faz? Ora, ele avalia os processos operacionais e não operacionais que podem afetar e gerar incerteza dentro da companhia. Aí eles vão falar assim, mas qualquer um faz isso? Não. São pessoas que são especialistas nesse tipo de prevenção. Eu já vi muito auditores que saíram do ramo da auditoria e foram trabalhar especificamente com compliance. Sim. Por quê? Porque eles já viram vários processos tortos, né? Vários processos que não estavam em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, aos processos financeiros, que são as melhores práticas financeiras. Sim. Ou regulatório CVM, SEC, perfeito. E assim por diante. E aí, você precisa de alguém especialista nisso. Sim. Gerir riscos realmente é uma arte, Perfeito. né? E aí tem risco de mercado, risco de crédito, riscos físicos, né? Enfim, tem uma série... Todo dia a gente vê algum tipo de fraude, erro, omissão, enfim. Exato. Que alguma coisa falhou no meio desse processo, né? E até fazendo um adendo, Vinícius, essa prática que você falou, que acontece no mercado, realmente, eu acho que assim, por que ela acontece? Porque a auditoria, ela anda muito próximo ao compliance. Se a gente falar de auditoria interna, ela basicamente vai fazer o quê? Vai validar os processos que foram feitos para mitigar os riscos que o compliance identificou. E a auditoria externa, ela avalia, né, e valida
todo o trabalho também da auditoria interna e do compliance como um todo, né? Então, por isso que é um negócio muito sinérgico, né? É conjunto. Não adianta falar assim, poxa, eu quero economizar aqui, vou pegar um cara da controladoria para colocar para avaliar a compliance. Não, assim, não dá porque, assim, o tempo é finito, né, Fernando? Eu ia tocar nesse ponto, porque o ideal, né, no nosso modo de ver, é que o departamento de compliance esteja debaixo ali na estrutura da empresa, abaixo do conselho de administração, e não ligado à diretoria ou execução das coisas, né? Porque aí seria um conflito de interesse. E a gente vê muito isso equivocado em várias companhias, né? Eu já vi empresas que colocam o departamento de compliance junto ao jurídico da companhia. Sim. Tá? E já vi também empresas que colocam o departamento de compliance junto à controladoria, ou planejamento estratégico da empresa. Sim. Não acho que seja a melhor opção, porque, como você muito bem ponderou, existem conflitos de interesse. Sim. Okay? Sempre vai existir. Sempre vai existir. Eu não vou, acho, trazer esse papo aqui, porque esse papo não é o que nós buscamos aqui, né? Muito científico, né? Mas existe toda uma teoria que avalia a questão de conflito de interesse dentro da organização. Sim. Nós podemos olhar qualquer relação da empresa como um óculos, como uma visão de conflito de interesse. E a busca pela mitigação desse conflito de interesse. É isso que é importante. Inclusive, teoricamente, a controladoria ela surge justamente para controlar. Controlar o quê? Controlar os processos e mecanismos financeiros da empresa. Né? Por quê? Porque voltando lá no começo aqui do nosso podcast, né, no caso. Ora, o Sr. João tinha 5 funcionários, agora ele tem 400 funcionários. O Sr. João está no conselho da administração. Ele não deveria estar preocupado com a operação da empresa. Né? Ele deveria pegar o quê? Os dividendos da companhia e ir para a praia, se divertir e viajar. Sim. Ele não tem que estar preocupado, a minha empresa. Cara, você hoje é acionista da empresa, mas você pode ficar fora. Por quê? Porque você colocou pessoas especializadas para tomar conta da empresa. Essas pessoas respondem ao conselho. E aí, um ponto importante geralmente, né, o compliance deveria ficar ligado ao conselho numa estrutura organizacional formal. Por quê? Porque, vamos lá, se eu coloco debaixo do departamento financeiro da companhia, do CFO, né? E aí, por algum motivo, e se o CFO também é um dos responsáveis pela responsabilidade de um fluxo determinado, ok? Se passar por ele a informação, o que vai acontecer? Ele mitiga, fala, não, eu vou resolver. Mas pode ser que isso não aconteça. Agora, se for direto para o conselho da administração, aí é outro caminho que está seguindo. Porque eu estou falando diretamente com as pessoas que deveriam solucionar. Sim. Né? E assim, pessoal, existem vários casos, escândalos contábeis. Até o mais recente, né? Tem o mais recente, que ainda está sob avaliação, né? Enfim, infelizmente ocorre, né? Mas ocorre. Até, acho que teve uma questão de... No informativo, teria que ser ao conselho de administração e foi mudado, né, a quem era o destinatário, ficou só a administração, aí já desceu a régua, como você mesmo falou, para a parte ali operacional, de diretoria financeira, diretoria operacional e culminou num grande problema, né? Perfeito. Assim, aquilo lá, assim, nós já trabalhamos em empresas, certo? Trabalhamos até hoje e sabemos como os fluxos informacionais funcionam. Vamos lá. Se eu sou um acionista de uma empresa, né, e eu quero investir nessa empresa, obviamente, eu vou olhar o relatório da administração, né? E o relatório da administração vai passar muito do que acontece dentro da empresa, quais são os planos, índices, tudo, né? E aí... projeções. Mas assim, Vinícius, qual que é o primeiro relatório que você olha quando você vai ler um relatório da empresa? Relatório de auditoria. Porque a principal confiança que vai me passar como acionista externo à empresa, não um acionista que está no board, não um acionista que está ali ligado às decisões do conselho da empresa, mas falar, olha, o que eles estão reportando para mim está de acordo com as normas internacionais de contabilidade? Então, estão, ok.
E aí, no caso recente da Americanas, o grande debate fica em torno do quê? Ora, as normas estão certas? Isso é um primeiro porém, né? Foi usado de um comportamento oportunista dos gestores? Assim, eu não sei responder, né? Sim, isso aí cabe à justiça. Isso CVM vai investigar, vai acontecer tudo isso. Mas, assim, são perguntas que nós fazemos. Ora, a auditoria, por exemplo, tem um papel de... Né, quando eu já passei por processo de auditoria, quando eu estava à frente de uma empresa, primeiro ponto que um auditor pede é o quê? A carta de circularização. Sim, E não pede para a gente. é direto É direto pro destinatário. banco. Tem uma via de mão dupla aí, né? De olhar o passado e olhar o futuro. E muito se lê na carta da administração, né? Nas apresentações da administração, tem muito do que passou, mas muito do que será, Vai ser. né? Então, isso dá uma visão para o auditor também, né? Para a empresa, em primeiro lugar, logicamente, e depois de uma forma mais sinérgica ali dos processos de controles, né? Ligado a essa construção, eu diria, né, de políticas internas inerentes aí à cultura organizacional, como que você entende aí que tipos de problemas essa prática pode evitar nas organizações, né? Ou seja, no gerenciamento de riscos e compliance, as políticas e diretrizes devem ser claras, objetivas, orientativas, né? Para que permeie aí o comportamento dos funcionários em relação ao porquê, inclusive, dos controles, né? Eu queria a sua opinião com relação a que tipo de problemas, né, essa prática pode evitar, de você manter isso perene ali, né? Todo ano estar revisitando essas questões. E aí eu, até para ter um norte, acho que a educação continuada disso é fundamental, Era a primeira resposta. né? Essa política de ter os controles sempre revisados, mas eu queria a sua opinião, né, do que você tem visto aí acontecer na prática, enfim. Fernando, assim, ó, um ponto importante, as duas respostas seriam assim, né? Primeiramente, primeiro você precisa monitorar os seus colaboradores e lembrá-los que existem normas e condutas que devem ser seguidas dentro de uma empresa. Aquele processo que foi lapidado ao longo do tempo, ele existe, tem uma razão de existir, certo? E às vezes, o turnover da empresa é alto, e às vezes o cara que entrou agora nem leu a norma, não sabe que tem uma determinada vestimenta que você tem que usar, certo? Mas a grande questão que eu acho que a gente pode falar é assim, toda empresa, ela sempre tem que estar olhando para frente e como que aquilo pode influenciar para a marca dela. E aí, o que eu falo sempre é assim, ó, nós seres humanos, nós somos incentivados. Por vezes, e aí eu brinco muito, eu falo assim, olha, um advogado aqui nessa cadeira vai falar para vocês, tem que criar uma lei. Tem que criar uma lei. E eu falo assim para você, eu não acho que você tem que criar uma lei. Eu acho que você pode criar uma lei, claro, mas você tem que dar um incentivo para a pessoa. Porque se a pessoa não for incentivada a fazer e ter aquele comportamento, você vai incorrer num problema. Por quê? Porque a pessoa fica insatisfeita. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Tem um caso legal, assim, que eu já ouvi pessoas falarem, né? Um exemplo simples também. Todas as empresas têm o horário do café. Você vai tomar um cafezinho. Tá na norma da empresa? Muitas vezes não. Não. Tá. Quanto tempo você leva para tomar um café? 5 minutos? Sei lá, até se pular. Aí você encontra o colega, bate um papo, né? Aí, isso começa a virar uma prática comum.
E aí, olha que interessante, a empresa começa a ver isso. Fala assim, não, tá errado. Todo mundo tomando café na cozinha, 3h30 da tarde, né? Não é ruim isso? Meia hora. Meia hora, 1 hora de café. Se eu já vi isso, já vi. E aí o que acontece? Eu falo assim, cara, mas o que eu faço? Aí você vai lá e tira a cafeteira da cozinha e fala assim, ó, agora a cafeteira vai ficar na sala do departamento. Pra ninguém tomar café lá no fundo da empresa. Vai resolver? Ora, inicialmente resolve. Vai gerar uma baita insatisfação dos funcionários e dos colaboradores. Muitas vezes é até bom, né, esse encontro ao longo do dia, mas não pode ser regra, né? Isso. Mas assim, às vezes tem-se um problema no próprio departamento. Que o cara não está incentivado a trabalhar. É. O incentivo do colaborador não pode ser apenas, meu salário no final do mês, no quinto dia hoje do mês subsequente. Sim. Então, assim, o incentivo para os colaboradores é mais importante, porque você faz ele querer cumprir a norma. E não você impor, falar assim, ó, tem que ser assim. Isso não é legal, né? Então, vamos lá. Obviamente, criar as normas e procedimentos, isso é básico. Monitorar, isso é básico. Se a sua empresa não tem, você precisa ir atrás. Cara, eu acho que assim, até o nosso, né, o próximo tópico aqui Claro. que a gente elencou, tá bem sinérgico com a sua resposta. Porque, basicamente, né, quais KPIs que você julga, né, serem fundamentais para medir esse processo? E, obviamente, com o KPI, você consegue tomar também decisões ali, até mesmo para conseguir motivar as pessoas. Como, gente, nós temos aqui uma meta, né, que é regida por um KPI X, Y, Z aqui, e se a gente bater essa meta, no final do ano você vai ter aí um bônus, ou você vai ter uma viagem, enfim, muitas empresas fazem isso, e isso está extremamente ligado ao cumprimento de normas regulamentadoras da própria empresa, Exato. da política de gestão de risco, da política de conformidade, né? Isso aí. E assim, basicamente, quais KPIs realmente você julga que pode ser necessário, fundamental, assim? Eu tenho alguns exemplos aqui, até para dar um norte, mas assim, né, alguns, taxa de conformidade, taxa de não conformidade identificada, avaliação de terceiros, índice de satisfação de funcionários, que Isso né? é muito importante. Você vê, assim, uma coisa está sempre interligada na outra, né? Assim, um índice de conformidade, por exemplo, é um escritório de advocacia que avalia contratos de uma outra empresa. O que é um índice de conformidade? Ora, quantos pontos dentro daquele contrato não estão em conformidade com a lei número XYZ 12645. Né? Sim. E aí eu tenho lá, poxa, aqui tem 10 inconformidades, né? Tá, 10 de quantas conformidades eu posso ter? Vamos lá, pega o contrato, fala assim, ó, esse contrato aqui, eu poderia ter 100 conformidades, inconformidades, ou enfim, tanto faz agora, né? Porque eu tô no estado total. Mas assim, ó, eu tenho 10 pontos, 100 pontos que eu preciso checar. Dos 100 pontos, esse contrato descumpriu 10. Beleza? É diferente de eu falar para você assim, ó, bom, 10 sobre 100, 10% de não conformidade ou inconformidade. Agora a gente fala assim, ó, esse outro contrato aqui, eu tenho 5 pontos de conformidade. Se eu falar que ele descumpriu 5, para aquele contrato, isso é muito preocupante. Sim. Porque aí eu tô falando, 100% desse contrato está descumprindo normas técnicas. Eu queria só complementar, Claro. né, com uma questão. Em caso de não conformidade, que é muito comum se identificar, pode ser que são por duas coisas. Primeiro, a não conformidade em relação à própria empresa, Claro. e a não conformidade em relação ao mercado. Isso é uma coisa que a gente nota que nem sempre as empresas se comparam, né, assim, com frequência, com a periodicidade que deveria ser com outras empresas. Só olha para o próprio umbigo e acabou, Estou bem. né? O que a gente sente é que, e aí eu queria a sua opinião da importância do que eu vou dizer.
de atualização sistêmica de políticas e procedimentos. Porque uma política que foi desenvolvida há 5 anos atrás não é a realidade de hoje. Então, Entendeu? Então, e a gente vê muito isso acontecer, e aí os controles se perdem ao longo do tempo. Quer dizer, aquilo que você estabeleceu há 5 anos atrás, hoje com certeza não é mais os mesmos KPIs, por exemplo. Como que a gente se organiza com relação a essa evolução? Exato. Primeiro, se você contratar pessoas para um departamento, né, de compliance, que são pessoas do mercado, né, e que estão em constante aprendizado, ou seja, você como empresário fornecer, por exemplo, cursos de aperfeiçoamento ou cursos de especialização para aquele colaborador, ele vai estar sempre em dia com o conteúdo emergente do compliance. E lembrando, assim, ó, é importante... Até mesmo empresas de fora que fazem, que trazem a visão externa, né? Que aí é a questão assim, eu vou montar o compliance, beleza. Por que você não pega uma consultoria de uma empresa que faz a implementação e que tem a experiência de outras implementações anteriores? Sim. Porque, querendo ou não, você como consultor, você acaba tendo o quê? A experiência de passar por outras empresas. Eu não estou falando aqui que o mesmo modelo de KPIs que foram utilizados dentro de uma empresa do setor A pode ser utilizado na empresa do setor B. Isso é até difícil acontecer. Por quê? Porque empresas distintas, né? Sim. Eu falar de setor indústria é diferente de eu falar de um setor de serviços. É diferente. Mas um exemplo importante seria o que eu achei maravilhoso. Políticas de 5 anos atrás podem não estar surtindo efeito hoje. Eu tenho alunos que falam assim, poxa, professor, na empresa que eu sou contador, né? Ele falou assim, eu sou assistente de contabilidade e tal. E lá eu não posso ficar com o celular. E hoje você fala assim, mas como você não pode ficar no celular? Porque hoje é tão normal nós estarmos com o celular 100% do tempo, que se você ficar sem o celular, até se sente meio... Sim, você fica incomodado, né? E clientes entram em contato com você pelo próprio celular. Exato. Sim. E aí, Você resolve coisas muito mais rápido. Né? Isso. Não, vou formalizar por e-mail. É claro que existe uma formalização. Tem que ter uma formalização. Necessário. Só que assim, às vezes você consegue resolver rapidamente algo que não precisaria ser tão burocrático. Sim. E é uma prática. Alguns escritórios de contabilidade hoje estão muito mais avançados na questão, por exemplo, da automatização de dados. E aí você quer tirar do próprio colaborador a permissão de usar celular. É claro que é aquilo, né? O colaborador tem que ser incentivado. Senão realmente ele vai ficar no WhatsApp conversando com os colegas e fazendo coisas que não são relacionadas ao trabalho. Vinícius, são exemplos simples que eu tendo a dar, mas são exemplos que eu acho que faz despertar a grande consciência que levem isso para uma área industrial. Sim. Levem isso para uma linha de produção. Aquele fluxo tem que ser delineado e não pode ser alterado. Muitos deles com riscos físicos importantes, né? Que se não tiver uma constância ali e um rigor também, né? Da condução, pode ser um problema. Por exemplo, o funcionário estava cortando numa máquina de serra. Exato. Ele pode cortar o dedo. Construção civil. Construção civil, outras atividades de alto risco. E são normas que, assim, a gente sabe que às vezes os funcionários ficam assim, nossa, isso é muito chato. Poxa, eu não preciso disso. Cara, precisa. Porque se você não fizer isso, olha o que pode acontecer com você. É o IC, né? IC. E aí, o que acontece como que eu descubro? Com treinamento. Você tem que treinar o cara. Você tem que treinar o colaborador, senão o teu colaborador não está preparado. Tudo bem, Vini, e como que eu estou atualizado? Ora, ou o seu colaborador, que é o head do departamento de compliance no caso, está sempre atualizado, ou você busca no mercado uma ajuda. Sim. E aí existem escritórios que são especializados nisso, em fazer estruturações e atualizações. Sim. A gente chama de perenização do conhecimento. Sim. Aliado a tudo isso, você tem uma carreira importante, né, na academia aí, na FGV, enfim, na carreira acadêmica.
Como que vocês estão passando, né, esses conceitos todos para esse público que nos interessa muito? Lógico, né, o nosso pessoal vem das universidades, né? Como que vocês têm direcionado, né, essas questões para os seus alunos na faculdade, por exemplo? Bom, assim, principalmente aqui na FEA também, o ministro falou na FEA e na GV, e até no Moro, assim, primeiro o conhecimento é tudo, né? A gente tenta mostrar para os alunos como que, bom, primeiro, assim, existem algumas disciplinas que abordam alguns riscos, né? E a principal, por exemplo, é a gestão de risco. Tem uma disciplina que é gestão de riscos, né? E quando nós vamos falar sobre gestão de riscos, a gente sempre aborda dois conceitos. Primeiro são aqueles riscos operacionais da empresa, que são os riscos mitigados por uma gestão de compliance, e os riscos não operacionais, que a gente distingue como riscos de mercado. Legal. São os riscos financeiros, né? E aí uma empresa pode estar exposta a riscos, por exemplo, de taxa de juros, taxa de câmbio. Sim. Né? Sim. E tem muita empresa que não faz, né? Isso. É um caso interessante para falar aqui para vocês. Que é bom até a gente mostrar... Proteção, né? Isso, a proteção. Que aí a gente chama de hedge, Sim. né? Tem um caso da Sadia, Perdigão, de 2008, que ela veio, né, a quebra dela, a insuficiência financeira, devido à utilização, né, e à compra de swaps cambiais. Sim. A aposta da empresa era sobre o câmbio, ou seja, o hedge da tesouraria corporativa da empresa Era arrojado. tinha um apetite ao risco, ou na economia a gente chama de amante do risco, né? Amante do risco. E aí, enquanto estava tudo bem, o head de finanças estava, parabéns, o bônus está vindo, estamos cumprindo. Performando excelente. Se você fosse um analista de mercado e acompanhasse a Sadia, se você pegasse a DFC dela, você ia ver que todo o fluxo de caixa dela só fechava por conta das operações financeiras da companhia. Que eram positivas. Que era muito positivo. Aí você fala assim, poxa, mas peraí, a Sadia vende o quê? Não é operacional. Não, exato. Aí fala assim, tá, mas e a operação da Sadia? Estava negativa. Como é que uma empresa está com o fluxo de caixa operacional negativo? E o financeiro positivo? Não faz sentido. Por uma instituição financeira, até nós sabemos que a classificação vem não operacional, porque faz parte da operação dela, mas para uma empresa que vende carnes, derivados, né, enfim, não faz sentido. Sim. E aí, assim, esse é um caso clássico que nós passamos para os alunos, mostrando. Inclusive, tem tem um KPI muito interessante na área de finanças, nós falamos que é o Value at Risk, que é o VAR. Né? O VAR é uma medida, né, que foi criada há um tempo atrás, não me lembro agora o ano, tá, para ser preciso, mas foi um pedido de um head de um grande banco de investimento, falou, olha, ele chegou nos analistas dele e falou, olha, eu preciso saber qual que é o meu valor em risco quando eu vou embora do banco. Sim. Ou seja, quanto eu estou exposto. E aí dentro, né, da academia, das escolas que eu faço parte, a gente, obviamente, treina os alunos a falar, olha, isso é um risco potencial que acontece quase sempre. Porque, às vezes, isso nunca vai acontecer comigo. Sempre. Não, imagina. E se acontecer, cara? Como vai ser? Quais são os desdobramentos dentro da sua empresa? E gera um risco de continuidade operacional, de going concern, né? E aí você precisa descobrir, que faz parte do compliance, qual a causa do risco. Que o risco sempre vai ter uma causa. Sim. Você descobre a causa, você mitiga a causa, organizacionalmente falando. Tem que estancar ela para o futuro, né? Acabou. E fala assim, a partir do próximo período, isso não vai acontecer. Por quê? Porque exatamente aquela ação que estava ocasionando aquele problema, aquele eventual risco que eu posso vir a ter, nós resolvemos. Já tem um controle interno para monitorar tudo isso, exatamente. Né? Poxa, Vinícius. Perfeito. Uma aula, hein, Fer? Que é isso, eu que agradeço. Aprendendo, né? Que legal, bacana. Espero que vocês tenham gostado. Poxa, nós agradecemos, gostamos muito, agradecemos muito você pelo seu tempo, né?
por ter contribuído aqui conosco com vários insights. Que bom que a academia está sendo muito bem treinada, né? Que com certeza vai ajudar a gente a refletir, e também os telespectadores do EvoTalks, né? Em nome da Evo Inc. Agradecemos muito aqui a sua participação nessa rodada bacana, que certamente haverá outras, sobre gestão de riscos e compliance. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Mariana, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Viu? E sempre que precisar, eu volto a casa aqui. E é um prazer falar aqui com vocês e fazer parte desse projeto bacana que vocês estão implementando aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E você, que ficou conosco até agora, obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo e insights que com certeza irão agregar muito a você e ao seu negócio. Até a próxima!